Pessoal, estamos começando mais um Colabora Talks. Esse é o de número 11. E para quem está assistindo pelo YouTube, se inscreva no nosso canal, ative o sininho. E se gostar dessa conversa, tenho certeza que vão gostar. Comenta, compartilha para ajudar a gente a aparecer para mais pessoas, para esse Talks e os outros aparecerem para mais profissionais de RH. Bom, vamos lá, Fernanda. Deixa eu fazer primeiro uma breve apresentação, vou resumir esses 30 anos de experiência em um Quase parágrafo. 30, quase. Então, você tem quase 30 anos de experiência em recrutamento e seleção, com passagens, né, em grandes empresas, Via Varejo, Itaú, Pão de Açúcar, Santander, dentre outras. E atualmente é sócia fundadora da Beable, né, uma consultoria que ajuda as empresas a tornar o processo de recrutamento e seleção muito mais eficiente e encantador, né? Fernanda, super obrigado por ter aceitado o convite e tenho certeza que o papo vai ser ótimo. Bruno, bom dia a todos e todas. Eu que agradeço o convite aqui, a gente sempre troca altas ideias, né, Bruno, assim, sobre todos os temas que envolvem a gestão de pessoas. Então, é muito bacana essa oportunidade que a gente tem aqui no Talks de levar essa mensagem para mais pessoas, né? Então, agradeço o convite. Legal, legal. Vamos lá, vamos começar. Eu vou começar pegando um gancho do que eu falei de você, né, com a tua consultoria, que você torna os processos de recrutamento e seleção mais eficientes e encantadores. E aí, assim, é uma primeira pergunta, e aí depois eu queria que você, claro, comentasse e seguisse, mas atualmente os processos de seleção, de recrutamento e seleção das empresas são eficientes e são encantadores? Eu tenho ainda Bruno, muita coisa para percorrer. há controvérsias, viu? Há muitas controvérsias. Eu acho que tem um primeiro grande ponto, né? O que a gente considera um processo seletivo eficiente, né? E como que é transformar e ter um processo seletivo encantador, né? Então a gente precisa fazer essa análise primeiro para depois falar se realmente os processos hoje estão nessa linha, né? Que pode ser um processo eficiente seletivo? Ele é o mais rápido, né? Ele é o mais barato, Uhum. né? Então, isso depende da definição dos RHs. Né? Então, ali o RH, dentro daquela cultura e da gestão da sua empresa, vai definir o que é um processo seletivo eficiente. Tá? Na minha visão, e com todos esses anos de experiência, e o que a gente pratica muito aqui na Beable, né, a gente considera um processo seletivo eficiente aquele que contrata a pessoa certa para a cadeira certa. Tá? Uhum. Isso pode demorar um pouco mais, né, mais tempo para você achar a pessoa certa, né, pode até custar um pouco mais, mas o retorno que você tem, né, contratando essa pessoa certa de primeira, né, ele vai trazer muito mais eficiência para você depois. Porque o custo, né, se a gente traz aqui a medição de um custo de uma contratação errada, né, ele vai variar aí, segundo grandes pesquisas, enfim, de 3 a 5 vezes o salário da pessoa que você está contratando. Nossa. Tá? Então, imagina o que acontece muitas vezes, né? A gente precisa contratar, é rápido, é urgente, e aí você contrata a pessoa errada, a pessoa vai ficar ali 3, 6, 9 meses e vai embora. E aí você precisa começar a fazer aquele processo de novo. De novo. Né? Então, aí já foi a eficiência do teu processo e do teu custo. Né? Então, eu acho que tem esse grande lance do que é ser eficiente. Né? Isso tem que estar Sim. muito bem claro para todo mundo que é envolvido ali no processo. Né? Desculpa, só um Não, vai parênteses, lá. falou. Eu conheço muitos donos de startups e tal que contratam dezenas, centenas, com a rapidez que a gente sabe, né? E eles, acho que os RHs e os próprios donos ali, os CEOs, eles têm noção também de que quando contratam um volume grande, né? Por isso, inclusive, que acontecem os layoffs depois, né? Porque não existe você contratar 200, 300 pessoas
e não ter 70% de pessoas ruins. Não profissionais ruins, mas ruins para aquela vaga, para aquela posição. Então, isso é muito do que acontece, muito do porquê acontecem os layoffs depois, né? Contrata de uma forma muito eficiente, mas tem que ser rápido para poder, eventualmente, executar o que foi prometido ali para os investidores. E aí depois, não, tá bom, vamos dar uma adequada, né? Porque dos 300 que a gente contratou, 200 não fizeram sentido, demite. Dos outros 100, vamos avaliar, talvez uns 50 fiquem. Os outros a gente pensa o que vai fazer, vai demitindo aos pouquinhos. Então, é um desafio mesmo, né? Assim, pegando o gancho até das startups, de buscar essa tal eficiência versus uma exigência de contratar 200, 300 pessoas em 1, 2 meses. Não é impossível, né? Não vai conseguir. Daqui a 6 meses Nunca, vai a demitir conta 30 não vai pessoas. fechar, né? A conta nunca fecha. Mas em relação às startups, assim, né? Quando a gente olha para isso, será que eles estão contratando da melhor forma mesmo? Será que precisava daquilo tudo de gente, sabe, para aquele momento, né? Eu me questiono muito, eu gosto muito do tema de densidade de talentos, né? Uhum. Que é oriunda da cultura da Netflix, assim. Que você contrata menos, mas contrata melhor, né? É assim, contrata gente mais experiente, mais capacitada, mais pronta para aquele momento e para aquele desafio do tamanho que é o desafio de uma startup, né? Essas pessoas, assim, talvez se você contratar uma pessoa experiente, né? Para determinados momentos, tá, gente? Eu também, vamos colocar aqui, né? Sou grande defensora da formação dos jovens que não têm experiência, né? Mas aí você tem que analisar cada um dos cenários, o que é importante para aquele momento, para aquela empresa, né? Será que para fazer a entrega que era necessária dentro dessa startup, era necessário contratar a quantidade de júniores ali? Se você ainda tem um tempo que tem que desenvolver as pessoas e a capacidade técnica dela de entregar. Então, mas, É, Bruno, é erro e acerto, né? é, Assim, né? Ficar falando de o depois que aconteceu é fácil, né? Quando você está ali vivendo o momento, é difícil tomar essas decisões. e, enfim, de startup especificamente, é difícil também, principalmente quando você capta um round e tal, e tem que crescer, um crescimento avassalador em 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Você não consegue também dimensionar muito, né? Ou seja, você contrata uma galera de marketing para gerar demanda, uma galera de venda para fechar, né? Uma galera de atendimento, porque tem que atender, de customer success. Ou seja, você Uhum. contrata 50 vendedores, 50 pessoas de marketing, você contrata 100 pessoas de atendimento, porque tem que gerar muita demanda rápido, tem que vender muito e tem que atender, né? E aí um pessoal de tecnologia também para poder melhorar o produto, para dar suporte mais técnico. Então você acaba contratando 200, 300 pessoas, 50 em cada uma dessas áreas. E aí depois de um tempo você para, tá, o que aconteceu? O que foi ruim? O que foi bom? Né? É difícil E também vai adequar. dimensionar, né? E aí depois você vai adequar, exatamente. Mas, e aí pegando o outro lado do encantador, né? E aí eu acredito que seja muito mais para o candidato, né, o processo encantador, apesar de que tem outros pilares também que entram, mas falamos um pouquinho do eficiente, a gente vai explorar mais, mas e o lado do encantador? O Bruno, a gente fez uma pesquisa aqui na Beable, já é o segundo ano que a gente faz essa pesquisa, que é a jornada do candidato, né? Exatamente para avaliar, né, como é que estão os processos seletivos aí nas diferentes empresas. Né? Em 2022, a gente a gente avaliou o processo em 285 empresas. Né? Como é Nossa. que você fez isso? Né? Bom, eu chamei uma pessoa, né, que estava procurando emprego, tá? Então ela estava no mercado, ela é uma candidata real, né? E eu falei assim, olha, vem cá, você quer procurar emprego de uma forma muito estruturada? Você vai prestar atenção aqui para mim. Você quer ganhar para procurar emprego? Né? Foi essa a proposta que eu fiz para ela. Né? Então, você vai fazer isso de uma forma muito estruturada, prestando atenção nestes pontos. Então, e aí, a gente foi observando todos os pontos de contato do processo seletivo.
tá? Todos, né? Desde o momento da inscrição, como é que estava ali a descrição da vaga, quantos testes, o que era o pedido da inscrição, enfim. Ela passou 2 meses e pouco, né? E aí a gente completou com 3 meses para preparar o material e lançar fazendo isso. Tá? Então, foram 285 vagas, né, num recorte aqui nas melhores empresas para se trabalhar, né, de diferentes segmentos. Uhum. Né? O que a gente compara de 2021 para 2022, né, teve alguns pontos de melhora, sim, mas eles estão longe de ser encantadores. Né? Então, quando a gente fala o que é um processo seletivo encantador, né, assim, a base disso, né, qual que é a experiência que você está proporcionando para o seu candidato. Tá? Uhum. Como é ser candidato na sua empresa hoje? Mas os RHs, eles ficam... E assim, gente, eu fui RH, né, e executiva de RH até 2 anos atrás. Tá? Então, eu sei o que é o dia a dia. Mas a gente está... Quando está ali no olho do furacão e vivendo, né, o volume de contratação, a gente quer fechar a vaga, né, quer entregar os indicadores, né, e quer melhorar o processo para a gente. Né? Muito dificilmente a gente se coloca no lugar do candidato. Né? Então, é esse o grande exercício. Então, quando a gente fala de experiência do candidato, é um conceito que a gente traz na área de marketing para cá, né? Que é a experiência do cliente. Né? Todo mundo aqui é cliente. Né? Então, e hoje, né, a gente vive a economia da experiência, muito mais do que comprar uma televisão, né, ou comprar, vou falar da minha última compra, comprar um tênis, né, qual que foi a experiência que eu tive, né, ao realizar essa compra? Né? Ela foi fácil, foi intuitiva, tá ligada ali ao meu propósito, né? Ela foi simples. Então, essa experiência que a gente tem como consumidor, a gente tem de expectativa quando a gente é colaborador também. Né? Uhum. Eu acho que um exemplo que fica ótimo nisso vamos pegar os bancos digitais. Né? O banco digital hoje, você não precisa de nada para abrir uma conta, certo? Você precisa ali do seu celular, do teu aplicativo, você tira foto, né, você manda ali toda a documentação, passa algumas horas ou um dia e a tua conta está aberta. Né? E todo o teu relacionamento vai ser, né, através desse aplicativo. Foi simples, foi fácil, eu consegui fazer de qualquer lugar, em qualquer hora. Né? Agora, imagine o candidato deste banco. Se ele tiver que imprimir ali toda a documentação em 3 vias, assinar, bater carimbo, entregar no guichê 1, no guichê 2. Então, você não está proporcionando a mesma experiência que você dá para o seu cliente e para o seu colaborador. Né? Por isso que a gente precisa olhar para a experiência, né, dos colaboradores e dos candidatos. Né? Porque o colaborador, ele começa como candidato. Então, o que você está fazendo no teu processo que está encantando o teu candidato? E muitas vezes, até olhando para um outro lado, assim, do que... Porque, assim, o encantar, né, é um nível acima, ou muito acima do... Cara, pelo menos faz o que precisa ser feito, né? Só não deixa o cara puto, né? Só não deixa a pessoa puta que já tá bom. Depois vamos para o encantamento. Há muitos anos atrás, sei lá, talvez uns 12, 15 anos atrás, eu participei de um programa de aceleração de startups, promovida pelo Sebrae, junto com a Estácio, do Rio de Janeiro. E aí, engraçado, eu lembro disso até hoje, assim, porque a gente estava muito preocupado com, nossa, tem que ser inovador, tem que ser disruptivo, tem que ser isso, aquilo, e funcionalidade, né? E aí teve um cara que estava participando também do processo, que teve uma vez que ele virou para mim, assim, falou uma frase, ele provavelmente não sabe que aquilo ficou. Mas ele falou, cara, só faz o que você está prometendo que você vai fazer. Primeiro isso. Primeiro entrega o que você está prometendo como produto e como serviço. Depois você começa a melhorar. Porque é um erro também de quem está começando suas startups a já querer fazer coisas inovadoras e disruptivas.
começa pelo, né? E isso eu pego muito também aqui no Colabora, né? Ou seja, antes de ir para o UAU, deixa eu primeiro pegar todos os pontos que deixam meus clientes, meio bolados, ou caraca, que ruim isso, que ruim que isso acontece. Vamos resolver tudo isso. Depois a gente começa a melhorar, depois vai para o encantamento. Isso foi sempre meio que sabe, um norte meu, assim, de desenvolvimento de produto. Então, acho que é muito isso, né? Primeiro vamos... É fazer o básico bem feito. Não vamos deixar a pessoa bolada. Aí depois isso. a gente melhora algumas coisas, depois vai para o encantamento, né? E aí você entra... Fala. Não, isso, assim, nos diversos clientes que a gente já fez a transformação aqui na BA, o Bruno, sempre vem com isso, assim, eu quero encantar, né? Eu quero fazer um processo disruptivo. Como é que a gente faz para mandar aquele kit de onboard? Gente, o kit de onboard é emblemático, né? Para várias questões. Eu falei assim, vamos começar pelo básico bem feito? Né? O que você está fazendo ali no momento da inscrição do candidato, sabe? Como que é a entrega da documentação dele depois? Então, primeiro é básico bem feito, depois a gente faz a evolução da jornada. Então, vamos arrumar a casa. São exigidos para a pessoa. Exatamente. Assim, em um dos clientes, a gente fez, né, essa análise da jornada e eles aplicavam 4 testes. Né? Aí usa a regra dos 5 porquês, né? Assim, por que você está aplicando o teste? Porque o gestor pediu. Por que o gestor pediu? Para avaliar X. Mas por que você vai avaliar isso? Assim, quando você passa por essa regra dos porquês, no final de tudo isso, eles não avaliavam o resultado dos testes. Estava ali e ninguém se questionava o porquê fazia tanto tempo que aqueles testes estavam ali. Imagina os candidatos. Né? Teve um processo, né, que essa pessoa passou aqui, ela ficou 2 horas fazendo teste. 2 horas. 2 horas fazendo os testes, né? O que de fato avalia. Eu não sou contra os testes, tá? Assim, eu acho que os testes ajudam muito, tá? Só que depende do momento que você pede o teste para o candidato. Né? Eu acho que você precisa criar uma conexão primeiro, criar um engajamento ali com a pessoa, sabe? Ter esse relacionamento e a partir do momento que ele começa a evoluir no processo seletivo, cabe colocar os testes, né? Mas não quando você acabou de preencher o formulário, né? Você preenche lá 3 páginas de formulário que te pedem todos os documentos, né? Pede título de eleitor, pede número do PIS, eu nem sei onde está o número do meu PIS. Eu não estou falando invenção não, gente, está lá, né? A gente viu, a gente fez esses processos assim, né? E acabou de colocar ali todos os dados, já vai o link para o candidato fazer os testes, e às vezes ele nem atende o perfil. Né? Então você tá roubando uma coisa muito importante deles, que é tempo. Né? Você está tirando o tempo da pessoa, aplicando numa coisa que você depois não vai usar. Então, é só pensar no momento adequado para colocar. Fica a reflexão mesmo para os RHs, assim, a gente vê muita reclamação desses testes, né? Quer dizer, na verdade, reclamam das ferramentas, né? Mas é aquilo, por trás das ferramentas tem as pessoas que setaram aqueles testes, aquele funil e aquele fluxo, né? Então, acho que fica uma reflexão para os RHs, assim, exatamente disso, de quando que faz o teste e quais perguntas, né? Eu vejo muita gente falando de testes de raciocínio lógico, de português, de inglês, etc. E às vezes até independente de qual vaga a pessoa está se candidatando, né? Às vezes você está fazendo testes, sei lá, de raciocínio lógico, tudo bem, você pode avaliar o raciocínio lógico da pessoa, ou os português, mas quantas pessoas muito competentes falam para mim fazer, né? Então também é um pouco por aí, né? Mas essa dói, vai. Para mim fazer dói. Conheço uma galera bem grandinha falando para mim fazer e outros erros de português.
Mas acho que fica essa reflexão, assim, dos RH, da forma. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim, de como que os RHs podem setar, né, esse funil, esses testes, essa etapa, né? Porque tem outras coisas antes que acho que a gente pode falar também, tipo, descrição da vaga, se o site Uhum. é bonito, se dá para ver bem no celular. Tem muito site que não é responsivo, por exemplo, tem descrição de vaga que não é responsiva. A pessoa entra pelo celular e está tudo ruim, né? Então tem esses passos antes, até a pessoa clicar no botão quero me candidatar ali, para depois começar o processo. Fala um pouquinho mais assim, especificamente desses testes e como que o RH consegue setar isso de uma forma melhor. Tanto de ter, olha, me dá aqui teus dados, deixa eu fazer uma primeira avaliação. Daqui 24 horas, pô, responde essas outras perguntas aqui, aí passa por uma outra avaliação. Pode ser tudo automático, mas beleza, passou por essa segunda, pô, responde, faz esse testezinho aqui para mim. E aí, um parênteses, isso versus a rapidez de contratação. Sim. Porque se você monta um funil melhor, você aumenta o ciclo, né? E aí é o que a gente estava falando antes. O que vale mais? Aumentar o ciclo e contratar melhor ou reduzir o ciclo, sair tacando coisa para a pessoa fazer, avalia rápido, contrata rápido e depois se tiver que demitir, demite. Então é essa É, dicotomia, assim, né? Pois é. Mas é um sim. pouco isso, né? Acho que talvez por isso que as empresas, os RHs setem muito rápido esse fluxo para poder tentar contratar mais rápido, porque tem o SLA de contratação. Será que é isso mesmo? Estou jogando no ar aqui. Tá. Bruno, vamos fazer um recorte dos RHs, assim, principalmente, né, o que a gente estava falando aqui antes da gente começar, né? Eu sou do RH do tempo dos Incas, né? Lá atrás. Uhum. Então, eu pude acompanhar a evolução, né, do que era de verdade, gente, receber currículo pelo correio, tá? Assim, eu comecei muito cedo. É. Então, assim, eram pilhas e pilhas de currículo de papel, né? Então, como que eu acompanhei essa evolução. E há uns, vamos lá, 4, 5 anos atrás, quando a gente começou a falar muito da transformação digital na área de RH, né? E aí não só a área de RH, ela tem os passos da transformação digital, né? Primeiro você começa ali com o sistema de folha, de avaliação, de performance. Sem brincadeira, de todas as empresas que eu passei, recrutamento e seleção foi a última a entrar, porque era sempre aqui não era muito importante, porque sempre foi fácil fazer recrutamento e seleção, né? Então Uhum. eu fico feliz que essa percepção tenha mudado, né, ao longo desses anos todos. Eu guardo com muito carinho uma revista Você RH aqui, de sei lá quantos anos atrás, que fala assim, tinha aquele negócio, carreiras em alta, carreiras em baixa, Uhum. né, e recrutamento e seleção estava lá em baixa. Naquele momento, era legal CDHO, cuidar do desenvolvimento e tudo mais, né? Enfim, mas isso felizmente mudou, né? Então, assim, recrutamento e seleção sempre foi o último, né, biscoito do pacote, e por consequência foi o último a entrar nesse processo de transformação. E de repente começaram a chegar as HR Techs com todos os seus ATS, né, que traziam um mundo de possibilidades para a gente melhorar o processo seletivo. Né? Então, enquanto RH, eu falo assim, agora eu posso colocar milhares de testes para avaliar. Olha, Uhum. agora eu posso fazer todas as perguntas que eu fazia por telefone, eu vou fazer aqui de forma automática. Né? Então, teve esse deslumbramento de RH, eu chamo assim, né? Olha, vamos aqui colocar tudo na plataforma, porque tudo que eu faço manualmente, a plataforma vai fazer para mim com inteligência artificial, né? E no final eu vou ter 10 currículos excelentes, né, para fazer aqui o meu processo, para entrevistar e para avaliar presencialmente. Né? Só que o RH só pensou no RH e não pensou na experiência do candidato. Uhum. Né? E aí, o que acontece nesse meio do caminho? Os candidatos ganharam voz, né, Bruno? Assim, Sim. por isso que a gente vê tanta gente reclamando, É. né? Quantas mensagens, eu fico no LinkedIn o dia todo aqui, né? Quantas mensagens você vê ali, quantos posts de candidatos reclamando do processo e Muito. expondo a marca daquela empresa?
né? E aí, quando os candidatos começaram a ganhar essa voz, né, e de fato falar o que estava acontecendo nos processos seletivos, foi aí que o RH falou, opa, né, a gente precisa olhar para isso, né? E aí começa a melhorar. Então, se eu falo começa a melhorar, né? Mas assim, cara, eu faço reunião pelo menos umas 3 ou 4 por semana, né, com potenciais clientes. Né? Eu até vejo muita vontade das pessoas que estão ali comigo, né, nessa interlocução, mas fazer esse convencimento dos boards que investir nisso é importante, aí é um outro caminho. Né? O quanto as pessoas que não vivem ali o dia a dia, sabe, e que não sentem esse impacto, realmente, de fato, querem investir nisso. Né? Então, falo que quem está na área, né, e que vive essa situação hoje para fazer essa transformação e mudar essa experiência, tem que acreditar muito que é possível, assim, para levar isso para cima e ter esse convencimento, né? Sim. Mas você acha que assim, esse erro, digamos assim, da forma que os RHs constroem esse funil, esse processo de testes, etc., muitos testes, né, testes longos, e não fazem aquele espaçamento, um dia depois, responde um pouquinho, etc. Você acha que é uma falta de experiência nisso, em pensar no processo, né, dos profissionais mesmo que estão ali, ou é pela rapidez de, nossa, tem que contratar 5 pessoas, 10, 50, rápido, então vamos jogar tudo de uma vez só para tentar acelerar o processo para mim, né, é exatamente o que você está falando. Deixa acelerar o processo para mim, mesmo que a experiência dele seja ruim, mas me ajuda e acelera o meu processo, que eu tenho que contratar rápido. Você acha que é um pouco dos dois, ou é muito mais pela rapidez que tem que contratar, ou inexperiência de olhar e falar, putz, esse fluxo não está bom, vamos melhorar o fluxo, vamos pensar, vamos fazer uma espinha de peixe, qualquer coisa ali que possa ter um processo que vá melhorar aquilo. Eu acho que são as duas coisas, né? Tem um pouco de tudo ali. O que eu vi acontecendo, né, nos últimos anos é uma juniorização gigantesca da área de recrutamento e seleção. Assim, mas é gigantesca. Né? Eu sempre brinco aqui, né, nas minhas palestras, eu falo tão difícil quanto contratar um dev, né, indo para a área de tecnologia, é contratar quem contrata o dev. Né? Por que eu percebo isso, Bruno? Assim, as pessoas acham que fazer recrutamento e seleção é só colocar a vaga lá no LinkedIn e esperar que o candidato venha até você. Né? Por isso que todo mundo sempre achou que é fácil fazer recrutamento e seleção. Não é recrutamento e seleção, é estratégia pura. Né? É assim, olha, para você ter ali e chegar nos teus candidatos, assim, é a estratégia com o humano, tá? Senão, é só estratégia. Não, não é. Né? No final da conta ali do processo, você precisa ter o olho no olho para o negócio acontecer. Né? Mas até chegar ali, né, é estratégia. Né? E quando você coloca muita gente que não viveu isso, né, fazendo e tendo acesso às plataformas e tendo acesso a isso, de novo, né, se encantam com isso e vamos colocar para acelerar, porque eu preciso entregar, né, de fato eu preciso entregar rápido, e no final do dia o gestor está lá no teu cangote gritando o que quer as pessoas, né, e aí ela não consegue falar não, né, aí não consegue ter o argumento do porquê está simples ou não, né, e acaba atropelando. Mas, vou pegar os números do quão é importante, assim, e esse é um projeto que a gente está vivendo agora, tá? Aqui na Beable, que é um projeto bem bacana, assim, e diferente. A gente foi contratado para estruturar uma área de atração de talentos, né, desenhar esse processo para eles, é uma área dentro de uma empresa, grande, né? Enfim, a empresa vai se formar agora,
e tem X vagas para a gente contratar agora, né, até a semana que vem, né? Então, eu contratei o time, a gente desenhou o processo, a gente está usando os sistemas da empresa mãe, enfim, ali, e a gente publicou as vagas, usando uma grande plataforma de ATS, né? Quando a gente olha, e a gente fez um processo muito simples, tá? Tem 8 perguntas no cadastro, é o cadastro mais simples que é possível ali, tem 8 perguntas neste cadastro e nenhum teste, tá? A gente não colocou teste, né? Por quê? Porque eu precisava ser rápida, né? E eu não queria ali perder os candidatos porque eles não estão fazendo teste, gente. Assim, né? Então, sabe qual que foi o funil? Assim, ó, o último relatório que eu vi, a gente teve 25.000 pessoas olhando as vagas e assim, e só 15.000, estou arredondando os números, de fato preencheram o questionário, que tem 8 perguntas, e não é perguntas dissertativas, não. Assim, você já atuou na área X? Sim ou não? Você conhece Excel básico, avançado, intermediário? Era isso, assim. Viu o nível de quebra que tem? Assim, os candidatos, eles não estão aplicando, né? Quando eles se deparam com esses processos seletivos muito grandes, né? E lotados de fases, de testes, não tem uma quebra muito grande. Então, às vezes, o que a gente ali, né, no nosso imaginário, está colocando para acelerar o processo, na verdade, você está fazendo o contrário, né? Porque você está afastando os candidatos do processo. Interessante. Legal, vamos. A gente fez um bom esquenta para a gente chegar no tema central do Talks, né? Vamos falar aí dos 3 pilares da contratação perfeita, que eu botei perfeita, a gente vê se é entre aspas ou não. Mas eu queria que você falasse esses 3 pilares, e aí a gente quebra um pouquinho, destrincha. Quer dizer, a gente está falando muito de candidato, mas tem outros 2 olhares. A gente está falando de RH e candidato, mas acho que tem um terceiro pilar ali super importante. Então, fala um pouquinho aí desses 3 pilares. Vamos deixar, por enquanto, o perfeito em stand-by. Deixa o perfeito, que eu ia falar o que é o perfeito, né? Vamos deixar abaixo o perfeito. Tá bom. Vamos falar só os 3 pilares da contratação, por enquanto. Depois a gente chega na perfeição. Tá. Então, a gente falou bastante do candidato, né? Então, assim, para mim tem 3 pilares, que são 3 personas centrais, né? Quando a gente fala de um processo de contratação, né? Que é o candidato, né? É o RH e é o gestor. Tá? Sem essas 3 pessoas não funciona, né? Não vai existir um processo. Tem até às vezes empresas, e eu já vivi isso, tá? Que o RH escolhia a pessoa e mandava para a loja, e a pessoa chegava lá com o documento e falava assim, eu vou começar hoje aqui, porque o RH escolheu, e o gerente da loja falava, oi, prazer. Né? Sabe qual que era o turnover de 90 dias deste lugar? Era de 52%, Bruno. Então, o RH ficava contratando, e chegava na ponta, o gestor não entrevistava. É lógico que ele vai mandar embora. Ele não contratou a pessoa ali, né, para aquela... melhor que o RH conheça o negócio. Né? Você não faz, assim, o gestor dele tem que fazer parte do processo. E, no mínimo, uma empatia do gestor com a pessoa, né? Exato. Não é só... Às vezes performa bem ali na entrevista e tal, mas chega na conversa com o gestor, a pessoa falou falou uma coisa que eu não gostei e não quero, ponto. Né? Eu acho que, no mínimo, ter uma empatia ali pela pessoa, né? Então, se a gente coloca no centro desses 3 pilares está o RH, que é o RH que faz a conexão, né, entre o gestor e os candidatos. Né? Então, não é só a preocupação ali de olhar para a experiência do candidato e de desenhar o melhor processo, porque isso também vai ajudar a vida do próprio RH,
né? Se eu melhorar isso, o meu dia a dia aqui vai ser melhor, né? Mas é olhar para o gestor, né? E cuidar do que os gestores estão fazendo, né? Neste processo. E o cuidar é desde o levantamento do perfil, Exato. né? Porque gestor, assim, quem aqui é de RH, né, e que vive isso no dia a dia, você senta lá com o gestor, ele manda o descritivo, chegou aqui o descritivo, inglês fluente. Meu, o que a pessoa vai fazer com o inglês fluente? Ela tem que ler os documentos. Será que ela precisa do inglês fluente? Né? Então, é estimular o gestor que não existe candidato perfeito, gente. É assim, olha, não existe aquele candidato que atende 100% dos requisitos que está numa descrição de cargo. Né? Então, o quanto você, como RH, está preparado para ter esse debate com o teu gestor. Né? Você precisa ali, enquanto RH, conhecer muito bem do negócio, conhecer o perfil das pessoas, assim, que trabalham ali na área, né? Conhecer a atividade do dia a dia para ter esses questionamentos. Né? Então, e orientar desde esse momento da descrição. Né? Então, vamos aqui alinhar o perfil, né? O que a gente consegue flexibilizar, o que é imprescindível. Toma aqui esse papel de 4 páginas, preencha aqui essa requisição de nova vaga no papel aqui, por favor. Depois você manda para o teu superior para ele ler e assinar, aprovar. Depois você me manda aqui para o RH. Já começa aqui, né? Já começa do gestor preenchendo um papel para solicitar uma vaga. Bruno, tudo bem, a gente precisa documentar o processo em algum momento. Mas né? joga uma coisa lá. Mas não joga lá para o gestor, o pobre não sabe escrever vaga, assim, né? Na tua empresa você não tem essa estruturação de cargos e salários, geralmente vem esses descritivos de cargos e salários, mas vem muito ali com os requisitos técnicos exigidos para a posição, né? Mas além do técnico, o que é um soft skill que você, gestor, vai valorizar? Né? Ok, ele tem que combinar aqui com a nossa cultura, mas o que você valoriza? O que vai funcionar bem no teu time? Né? Então, o momento da descrição do levantamento do perfil com o gestor ali não é hora de tirar pedido. Né? É um momento muito importante do processo, onde de fato você vai direcionar a busca daquele candidato. Né? Então, ele é muito importante. Não é só preenche aqui, sobe a requisição para 3, 4, 5 aprovadores. Né? E o depois disso é assim, como o teu gestor está fazendo e conduzindo o processo seletivo. Né? Esse é o mais importante, assim. E o que a gente sabe que acontece? Aconteceu comigo quando eu virei gestora. Tá? Senta aí, você está preparada. O cara nunca fez uma entrevista na vida, tudo bem que não era o meu caso, mas assim, a gente vê acontecendo o tempo inteiro isso, né? O gestor não foi preparado para aquele momento, né? Ele não sabe fazer entrevista. Né? Como você, RH, vai apoiar e principalmente vai avaliar isso, né? Então, tem isso para o gestor novo, mas tem muito, Bruno, para os gestores mais experientes. Gestores mais experientes contratam o tempo inteiro em cima de vieses inconscientes. Sempre foi assim, sempre funcionou assim, né? E eu contrato assim. E aí a gente acaba vendo esse show de horrores, que é gestor fazendo perguntas que não se deve fazer. Né, e que a gente também escuta o tempo inteiro isso no LinkedIn, né? O cara pergunta e começa, principalmente para a mulher, né? Você tem filhos? Com quem você vai deixar teu filho? Sabe? Todas essas coisas, dessas perguntas indevidas que acontecem no processo, é falta de orientação para o gestor de como fazer um bom processo seletivo. E é dificílimo, né? Assim, perguntar, fazer boas perguntas, tentar arrancar, no bom sentido, informações que construam o seu julgamento ali daquela pessoa, é dificílimo, né? Você realmente vê que se a pessoa tem fit ali com a cultura, com o que você busca,
tem que ter a ver com a cultura da empresa. É muito Sim. difícil fazer processo seletivo, fazer entrevista. E tem muita gente que manda muito bem em entrevista, né? Se prepara, óbvio que tem pessoas por trás também ajudando, os consultores e tal. Uhum. Ó, se fizer essa pergunta aqui, você responde isso. Se essa pergunta, você responde isso. Tem gente que manda muito bem. E aí depois você acaba, caramba, mandou bem na entrevista, mas não era muito isso, né? Isso acontece. Eu queria pegar esse ponto, assim, como que você entende que é o melhor caminho para ter, assim, esse somatório de esforços, né? Porque, tipo, o gestor, a princípio, né, teoricamente, ele consegue avaliar melhor do que o RH, teoricamente, as hard skills, né? Coisas mais técnicas ali da área dele. E o RH, teoricamente, conseguiria avaliar melhor as soft skills, né? Fit cultural e etc. O que você Uhum. sugere, assim, o que você recomenda para ter esse casamento bem feito, né? Ou seja, o RH treinar os gestores de como fazer entrevista, como tentar ver como é que são as soft skills e tal, e também o gestor ajudar o RH, que eu pelo menos não vejo isso muito acontecer, a como fazer avaliações técnicas, ou tipo, não, primeiro passa pelo crivo cultural, soft skills do RH, passou, depois encaminha os melhores para avaliação técnica do gestor. O que você entende que é um melhor processo para isso? Bruno, A pergunta ficou confusa ou não? não, não, eu entendi, assim, o melhor dos mundos, e assim, vou pegar aqui o melhor dos mundos e de toda a minha experiência, tá? Não tô falando que se é certo ou errado, pode ter gente que faz diferente, mas eu estou trazendo aqui a minha bagagem, meu conhecimento, enfim. Quando que a gente tem uma melhor performance no processo de seleção, né? Quando a pessoa que está fazendo o processo entende o negócio. Assim, não ela entende e ela consegue fazer um primeiro crivo técnico O neste RH. contato, o RH, o O RH. RH, né? Por quê? Quando você está fazendo, pô, imagina que você está contratando, deixa eu ver, um cara que vai fazer análise de risco. Vou pegar aqui um exemplo. O que é a análise de risco para aquela cadeira? O que ele vai fazer? Sabe? Quais são as ferramentas que precisam? Que tipo de situações ele vai viver? Ele precisa conhecer o negócio, né? Precisa conhecer a vaga, né? Desconectando. Peraí, Fernando, só um segundo. Peraí, que eu acho que eu fiz besteira. Botei você no mudo. Vê se você consegue tirar do mudo aí. Tirei. Pronto. Eu cliquei no nome errado. Desculpa. Não, tudo bem. Né? Então, por quê? Você consegue levar os candidatos, os melhores candidatos para o gestor aprofundar tecnicamente. Né? Então, no RH, você consegue fazer os dois primeiros avaliações. Não tão profundo, tecnicamente, né, mas minimamente. Né, aquela pessoa tem a experiência que precisa. Né, e aí toda a avaliação comportamental. E aí o gestor fica com o papel de aprofundar o conhecimento técnico, né, e fazer uma avaliação ali muito mais de cultura, sabe? Como essa pessoa vai se encaixar dentro do time. O gestor. Porque o gestor, né? E aí cabe ao RH orientar como fazer. Né? Então, eu sei que é difícil. O contrário. Achei que quê? Melhor o contrário, tipo, o gestor fazer uma avaliação mais técnica e depois o RH ir para uma avaliação mais comportamental. Não, sabe o que funciona bem, Bruno? Fazer junto. Uhum. É assim, ó, o fazer junto com o gestor, né, ele ensina os dois lados. Né? Sim. O RH vai aprendendo tecnicamente com aquele gestor sobre a área, né, e sobre os processos e sobre o que é importante. E o gestor vai aprendendo com o RH
como ele faz ali, como que ele conduz as perguntas, o que ele quer trazer daquela situação, né? Pelo menos no princípio, né? Você está começando agora, vai chegar ali e assumir uma área nova, né? Eu sempre fiz isso, assim, ó, vou assumir aqui um negócio novo, uma área nova dentro da empresa, né? Cara, deixa eu fazer as entrevistas primeiro com você, tá? É as primeiras, né? Então, você deixa eu fazer as primeiras com você e para qualquer posição, tá? Para posição de executivo, eu fazia a mesma coisa. Eu falei assim, ó, eu entro mudinha, fico aqui, você faz aí tecnicamente, depois eu faço, quando a gente está falando de posição executiva, aí, né, não fica as duas interações ali. Mas porque eu preciso aprender do negócio, né? Então, aproveitar esses momentos, isso eu falo muito quando a gente fala do RH, aproveita os momentos com o gestor e com os candidatos para entender do negócio que você está fazendo. Porque eles também, os candidatos também vão te contar como é que funciona. Sim. Né? Como é que funciona lá na empresa onde eles estão hoje. Né? E você vai ganhando um arcabouço ali de conhecimento de técnico, né? Do que são as áreas, não só na sua empresa, como nas empresas que você está buscando os candidatos também. Sim. E essas avaliações técnicas que você comentou que, pelo menos um primeiro funil ali, uma primeira avaliação, você vê que essas avaliações estão lá nas ATSs, né? Tipo, você falou, pô, deixa o RH começar por essa primeira avaliação mais técnica, mas essa avaliação está lá, porque a primeira avaliação é no ATS, Sim. né? Se essas avaliações não estão lá, você eventualmente já vai limar uma galera que sabe daquele conhecimento e não quis fazer o teste de raciocínio lógico de 1h30, ou quem eventualmente não passou, porque, sei lá, não sabe falar o inglês fluente. Então, ou seja, essas avaliações técnicas da área que a pessoa vai entrar estão lá no funil dos testes no ATS ou não? Porque aí tem um erro, né? Tem, mas aí depende de como que ela desenhou o processo, né? Colocou lá essa questão. Que, né? Porque tem coisa, o Bruno, que assim, vamos lá, tem área que é muito específica, né, e precisa ali dos seus conhecimentos técnicos. Vamos pegar a área de tecnologia, né? Ele precisa saber programar ou desenvolver na linguagem XYZ. Certo? Assim, se isso não está lá no filtro, isso tem que estar lá no filtro. Você só vai conversar com quem realmente tem aquele conhecimento técnico. Sim. Né? E aí agora... Os filtros de acordo com as áreas, né? Com as áreas, óbvio. Tem um funil só para qualquer profissional. Não existe, assim, quando a gente vai desenhar a jornada, as jornadas são por personas. Né? Então, eu vou olhar e ouso dizer que as empresas têm diferentes personas. Sim. Né? Assim, um processo para a área comercial vai ser de um jeito, o processo para a área de tecnologia é completamente diferente. O Sim. processo para as áreas corporativas é outro processo. Né? Então, você define ali as suas personas, né, que tem aí dentro do teu universo das empresas, para depois você definir o teu funil. Né? Até dentro das áreas tem mais de uma pessoa, né? Tem. Não só cargo de liderança e não liderança, mas também dentro da não liderança, digamos assim, do time, você tem profissionais que precisam ser mais sêniores, mais júniores, etc. Né? Aí a gente vai adequando pequenos ajustes dentro de uma única jornada. Sim, né? Mas aí você vai mudando essa senioridade. Mas, de fato, não dá para fazer um processo único. Né? Você não contrata do mesmo jeito a área comercial e quem vai ficar na operação logística, por exemplo. Sim. Né? São experiências diferentes. Legal. E aí, como é que acho que eu estou indo para uma última pergunta antes da gente fazer as considerações finais. Passou muito rápido. Nossa, já? Eu ficaria aqui 4 horas com você tentando arrancar informações da professora. Mas, bom, e aí, beleza, a pessoa entrou, né? Como que o RH, ou como que deveria, né? O RH se preocupar com a performance daquela pessoa, né?
se ela ficou, quanto tempo ela ficou na empresa, ela fica na empresa. Óbvio que tem que ser um KPI, porque não adianta tacar a gente para dentro e a pessoa, né, e ter um turnover alto. Mas como também que é o desafio do RH olhar para as pessoas depois que elas entraram para ver, performou mesmo, onde a gente errou, onde acertou, o perfil era esse, etc, etc. Como é que é a preocupação do RH depois que a pessoa entra? Bruno, olha, é um dos pontos mais difíceis, eu acho que tem dos RHs acompanharem, assim, não é RH, mas na área de atração de talentos, né? Por quê? Né? Os processos, as áreas ainda estão olhando para processo, tá? Então, o meu processo começa na atração e acaba no dia que acaba na admissão. Né, ou acaba ali no primeiro dia, que vai até o onboarding. Né? Depois que passou daqui, é da área de desenvolvimento, não é mais meu. Tá? Por quê? Os RHs ainda estão estruturados em silos. Tá? Dentro dessas caixas. E eu sempre, né? Isso assim, foi icônico dentro da minha experiência. Em uma das empresas, a pessoa anterior a mim tinha ali um índice 98% de satisfação e entrega do processo em dia. Né? Por quê? Ela media do dia da abertura da vaga até o dia da admissão. Né? Então, no dia que ela mandava para admissão, né? O que acontecia depois que mandava para admissão? Não é mais problema meu. Né? E aí se perdia, os candidatos desistiam, enfim. Né? Então, o que eu defendo, que assim, você avaliar um bom processo seletivo, né, é avaliar a permanência dessa pessoa minimamente nos primeiros 90 dias. Tá? É mínimo. Eu já ouso e estou querendo aqui, ainda não tive um cliente que topou, tá? Fazer isso para 180 dias. É ousado demais. Né? Mas é mínimo. Assim, você tem que acompanhar como é que foi o onboarding. Né? Mesmo que isso esteja na responsabilidade de outras áreas que não dentro de atração de talentos. Né? Faz ali junto. Né? Chama todo mundo ali, a galera, monta um grupo de trabalho para cuidar dessa experiência até os primeiros 90 dias. Né? Então, como é que foi o onboarding? Como é que está uma semana depois que o amiguinho chegou? Né? Como é que um mês depois? Já contratou meta, não contratou? Você já está aí inteirado? O que está acontecendo? Gestor, como é que está a expectativa? O que está pegando? Né? Então, eu sempre tenho alguns pontos de contato, né? O onboarding, uma semana após, um mês após, 2, e aí 90 dias. Né? Que você pode fazer. Você pode utilizar, né, recursos para fazer isso e fazer pesquisas, né, porque depende, imagina do volume, né, que a gente está aqui falando, Fernanda, isso é fácil de falar para uma vaga, eu sei, gente. Quando passou esses 3 meses, a galera já contratou 100, 150 pessoas, quando a gente está falando de contratação de volume. Não vou ser hipócrita, que ninguém vai ficar ligando para 100, 150 candidatos, mas você tem formas de avaliar isso. Né? E aí você tem recursos disponíveis para isso, né? Para fazer essas pesquisas aí durante este período. E eu acho que o importante não é fazer por fazer também, né, Bruno? Assim, o que você está fazendo com o resultado disso depois? Né? Então, fazer a pesquisa e guardar esse indicador com você, enfim, não, o negócio constante, né? Você avalia, né, faz o processo, avalia, vê o que dá para melhorar. Aplica, faz o processo, avalia, né? Então, ele tem que ser cíclico. Né? Isso é a mudança constante dos processos. E dá para pegar, por exemplo, você falou desses 90 primeiros dias, de fazer pesquisa e tal. Com certeza, parte das perguntas dessa pesquisa com 1, 2 ou até 90 dias que seja, tem que ser jogado em KPI e meta do pessoal de atração e seleção, né? Exatamente o que você falou. Não dá para só ir até a admissão e depois valeu. E aí eu ganhei bônus porque eu botei todo mundo dentro de casa no SLA que precisava
né? Então, assim, as pesquisas de satisfação, de NPS, etc., até 90 dias, parte dessas perguntas precisam ser atreladas à responsabilidade do pessoal de recrutamento e seleção, né? Com certeza. É assim, coloca turnover de 90 dias na meta de seleção e coloca na do gestor também, tá? Porque gestor, esse é o grande pulo do gato sempre, assim, gestor só vai valorizar processo seletivo, né, quando meta de turnover tiver atrelada à meta dele. Porque mexe no órgão que mais dói no corpo do gestor, o bolso. Mexe. Porque, e foi assim que a gente conseguiu reverter o turnover daquele lugar que a loja a gente contratava direto, sabe? Então foi um trabalho árduo de meses ali. Oi? Bota o gestor na jogada, né? E bota o gestor e bota o bolso do gestor. Não é só o gestor. Porque sempre vai ter uma coisa mais importante do que recrutar. Sempre. Sim. Tem poucas coisas que são mais importantes numa empresa do que recrutamento e seleção, né? Para mim é a área mais importante. Pois é. Para mim, recrutamento e seleção é a área mais importante do RH. Porque eu falo, não, é treinamento, não, é desenvolvimento. Não, gente, se eu contratar certo, assim, o treinamento vai ser mais rápido, essa pessoa vai performar mais rápido, ela vai ficar feliz, sabe? Você vai trabalhar no desenvolvimento de uma pessoa ótima, assim, né? Que está ótimo para ela e ótimo para a empresa. Não, acho que poucas coisas proporcionam mais felicidade para um gestor do que uma boa pessoa que acabou de chegar no seu time. Sim. Sério, dá até um quentinho no coração, assim, caraca, que pessoa, né? Poucas coisas, né? Às vezes em pouco tempo, caramba, essa contratação foi boa. Tem poucas coisas que deixam um líder mais feliz do que pessoas boas chegando no seu time. Sim. Né? Ô, Bruno, eu falo aqui nas minhas palestras e quando eu vou fazer formação de time de gestor, eu falo assim, qual que é o principal papel de um gestor dentro da organização? Né? Para mim, o principal papel do gestor na organização é formar o time. Né? E ele tem que formar o time de modo que ele não faça parte daquela engrenagem, sabe? Que o time funcione independente dele. Então, assim, o papel mais importante para mim de um gestor é cuidar das pessoas. Porque é através das pessoas que ele vai atingir os resultados. Né? Então... E aí... Junto com o RH. Mas aí é tema para outras 2 horas de discussão, tá? Não, vamos marcar um outro Talks aí, Talks parte 2. Mas, Fernanda, vamos para o finzinho. Queria que, antes do encerramento, você desse acho que você já deu muita dica, já falou muita coisa, mas dá aquela dica final, assim, para o RH, que é praticamente toda a nossa audiência formada por RHs. Olha, é isso aqui, de tudo que você pode se preocupar, faz um resumo aí. Tem que se preocupar com uma coisa, RH, claro que no tema central é recrutamento e seleção, faz isso daqui, melhora isso, pensa nisso, que essa dica aqui pode fazer muita diferença para a sua vida e para a vida da empresa. Vamos lá, ó. Acho que tem várias, mas para começar, né, vai ouvir o teu candidato. Né? Escuta dele sem filtro, tá? Como é que foi participar do processo seletivo, né? E o que foi importante para ele ali naquele momento ou não, né? Então, eu acho que essa é a dica, assim, vai ouvir, né? Escuta o teu gestor e escuta o teu candidato, né? Mas ali tira a tua roupa de recrutamento e seleção. Isso é o mais difícil de fazer, tá, Bruno? Assim, tira, porque eles vão trazer críticas ao teu processo. Né? E aí é duro ouvir, né? Mas quando você tem, se você conseguir se colocar nesse papel de neutro, né? E ouvir ali, né? Realmente, né? Disposto a mudar aquela experiência, né? Você começa a construir ali um caminho de transformação dessa jornada. Legal. Né? Então, só escutando quem vivenciou aquela experiência. É isso. Mais do que ficar no achismo, né? Eu acho que tem que melhorar isso, acho que isso aqui tá bom, acho que isso aqui tá ruim.
vai lá perguntar para quem realmente viveu aquela experiência Exato. que você É assim, construiu. e aí eu tenho N exemplos disso, tá? N, mas quando a gente quis, essa jornada que a gente desenhou para reduzir esse turnover gigante, né, a executiva de RH, na oportunidade, minha chefe, ela queria colocar o sistema de admissão digital. A gente está falando antes de pandemia, tá? Sim, sim. Porque ela achava que era isso que a gente ia conseguir melhorar ali e reduzir o turnover. Quando a gente fez o processo todo, a gente descobriu que, de fato, as pessoas não ficavam na empresa porque elas não entendiam a remuneração variável. Então, a questão toda ali porque você contratava o vendedor e em um mês ele recebia diferente daquilo que ele tinha entendido na entrevista. Nossa. E aí, com 2 meses, ele viu que não era aquele salário que ele imaginava, ele pedia demissão. Né? Então, a gente descobriu que o problema não era um sistema ou a fase da admissão, a gente descobriu que era o gestor que não conseguia explicar a remuneração variável para o vendedor. Então, eu falei, assim, aí o que a gente fez? Em vez de colocar o sistema, a gente colocou o sistema, mas depois de treinar todos os 1.000 gerentes de loja em como fazer processo seletivo e como explicar a remuneração. Né? Mas eu só descobri isso porque eu fui entrevistar os vendedores. Sim. Né? Porque eu fui para as lojas entrevistar ali os vendedores para entender o que estava acontecendo. Né? Então, assim, o ouvir é a coisa mais importante. Né? E aí, o que você vai fazer com isso depois? Mas você vai achar a raiz do teu problema ali. Legal. Legal. Muito bom, Fernanda. Bom, terminamos. Depois a gente marca um segundo, que o papo foi ótimo. Eu tenho muito mais perguntas para fazer. Eu adorei, Bruno. Passou muito rápido, nem vi. Passou rápido. Espero que o pessoal que ficou até agora tenha gostado também. Reforçando de novo, para quem está assistindo no YouTube, assina o nosso canal, ativa o sininho, compartilha, comenta, para esse vídeo chegar para mais pessoas. Fernanda, super obrigado de novo por ter aceitado o convite. Adorei também, o papo foi ótimo. Tem muita informação nessa tua cabecinha aí para a gente pegar. E super obrigado. Eu que agradeço, Bruno. Foi uma delícia estar aqui, né? Parece que a gente está batendo papo mesmo e estou à disposição. Sempre que quiser, né? A gente pode marcar aqui, porque isso faz parte do meu propósito. Assim, quando eu me tornei aqui empreendedora, por que você quer fazer isso, né? Ser empreendedora? Porque, de fato, eu quero ajudar as empresas e as pessoas a fazerem um melhor processo, sabe? E isso aqui é uma forma de fazer isso, né? Tá aqui com vocês discutindo. Se uma pessoa levar daqui, né, um pontinho que vai melhorar a experiência dos candidatos, para mim já ganhei o dia, sabe? Então, estou sempre à disposição quando você quiser. Muito bom. Não, dá para perceber claramente, assim, também no teu rosto, como você gosta do assunto e quer, de fato, ajudar genuinamente. É óbvio que você tem o seu negócio, precisa vender os projetos, mas também o teu interesse genuíno de ajudar e tornar os processos melhores nas empresas. Aproveita e fala perfil, site da Beable, perfis, assim, em redes sociais, para o pessoal olhar depois. Tá. Não, é no LinkedIn, que é a rede que eu mais utilizo. Você me acha como Fernanda Capriotti, né? E a Beable também tá ali no LinkedIn. Confesso que não estou tão ativa assim em Instagram, qualquer outra coisa, porque fica muito focado ali em LinkedIn mesmo. E o site é beable.com.br. Legal, legal, muito bom. Pessoal que ficou até aqui, super obrigado, Fernanda. Muito obrigado de novo. Obrigada, pessoal que ficou aqui até agora. Legal. O pessoal comentou aqui, algumas pessoas deram parabéns. Tô vendo o chat aqui agora só, olha. É difícil, sabe que eu sempre falo isso. O Carlos deve escutar isso toda vez, mas eu sempre falo isso. Eu tenho muita dificuldade de falar com a pessoa, escutar a resposta, pensar na pergunta e tal, e acompanhar o chat. Então, se alguém fez uma pergunta, passou,
Esse é um. Não, tô vendo, não tem pergunta aqui, não. Eu preciso. Mas às vezes, mesmo comentário, às vezes é bom, pô, fulano comentou isso, não sei o quê. Eu tenho essa dificuldade de olhar o chat ao mesmo tempo que eu estou prestando atenção na pessoa. Mas eu acho que os comentários foram positivos, no geral. Foram ótimos. Legal. É isso aí, pessoal. Fernanda, obrigado. Bom dia aí para todo mundo. Obrigada, gente. Sextou, né? Vamos embora. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, Carlos.